Por aqui é hora de trazer um quadro que muita gente gosta, é a sua participação, telespectador. Quadro Agricultura BR Responde. E a pergunta que chegou hoje para o Agricultura BR é sobre café, sobre os tipos, espécies de café, e veio lá do estado da Bahia. Veja só, quem participa do programa conosco é a Zilmária de Piatã, Chapada Diamantina, no estado da Bahia. E olha a pergunta, gostaria de entender mais sobre a diferença entre o café arábica e o café conilon. Aqui as diferenças, Juliana, entre os tipos de café. Bom, elas são várias, né, Fabiana? Elas vão desde a plantação, a planta, o formato do grão, em relação às características de sabor, aroma, valor de mercado e muito mais. O Agricultura BR, então, fez um apanhado dessas informações para trazer para quem de casa tem interesse em conhecer melhor essas diferenças. Bom, a primeira delas, Fabiano, tem a ver com a planta do café arábica e do conilon, que já são diferentes, né? Exatamente. Em relação ao café conilon, é importante lembrar que ele é uma planta mais resistente, é uma planta mais robusta e tem um resultado de produção mais efetivo, um resultado de produção maior quando comparado, no caso, ao café arábica. Já a planta de café arábica tem uma situação mais delicada. A planta é menor, as folhas são mais lisas e também menores. É um cultivo que requer mais trabalho, mais atenção no campo. Uma outra característica bastante diferente entre as duas espécies de café, arábica e conilon, se olhada bem de perto, é o formato do grão. Pode colocar na tela, então, a diferença entre o grão de arábica e o de robusta. Os grãos da espécie arábica têm um formato maior e mais alongado, enquanto os da espécie de café conilon, ou também chamado de robusta, são menores e mais arredondados. Em relação também a tipo de folha, tem diferença em relação aos tamanhos. Nós vamos mostrar agora um cenário no qual se mostra como é que os cafés eles aparecem, né, como eles são classificados. Vamos mostrar agora aqui na tela a origem dessas espécies. Inclusive, quando a gente fala variedade, né, tá errado, né, Juliana? A arábica tem diversas variedades, o conilon também, assim como outras plantas de cultivo que existem no Brasil. E olha a origem das espécies. As duas têm origem na África, sendo que a Etiópia é a origem do café arábica, enquanto que o conilon tem origem no Congo e também na Guiné, de acordo com a nossa pesquisa, que é a nossa abordagem a respeito dos cafés. Bom, vamos saber agora onde eles são produzidos em maior concentração no mundo. A variedade arábica tem uma produção concentrada nas Américas do Sul e América Central, sendo o Brasil o maior produtor mundial dessa espécie. Já a produção de café conilon, ou robusta, é feita na sua maior proporção nos países da África, da Ásia e da América do Sul. A produção de arábica é maior em todo o mundo, representa cerca de 2/3 de toda a produção mundial do grão. Já a de conilon representa cerca de 1/3. Mas o mundo gosta mesmo e é muito de café por conta do aroma e do sabor. E as duas espécies têm características diferentes. É o que a Agricultura BR mostra agora, o arábica e o conilon, sendo que o arábica é mais aromático, é mais doce, suave e também um pouco mais ácido, talvez um pouco mais seco. O conilon é mais amargo e tem um sabor mais marcante aqui de acordo com a nossa classificação. Já em relação à presença de cafeína, que é aquela substância que age no organismo, causando estímulo e maior concentração, ela é maior na variedade conilon, veja só. De acordo com a pesquisa, a variedade arábica tem 1,2% de cafeína no seu grão, já a de conilon tem 2,2%. E é justamente por isso que o grão da variedade da espécie conilon é mais amargo. E agora vamos saber o uso das duas espécies em relação aos cafés que chegam para o consumo ou que chegam no varejo. Veja só aqui como que a destinação deles no uso industrial. Café arábica é usado para a produção de cafés finos, enquanto o conilon para fazer os blenders, as misturas e também o café solúvel.
Bom, e diferenças, né, Fabiano, em relação às espécies arábica e conilon, elas seguem, né? Em relação ao público-alvo, também em relação ao valor de mercado. Bom, o preço do café arábica, por se tratar de um grão mais fino, tem maior valor agregado. O valor do conilon é sempre inferior ao do arábica, salvo algumas situações, como a gente viu acontecendo no início desse ano de 2017, quando houve uma oferta muito restrita de conilon no Brasil e os preços foram lá em cima. A parte dessa exceção, o valor do arábica é sempre superior ao do conilon. Um outro fator importante para a aquisição de cafés, aí falando para quem não é cafeicultor, evidentemente, né? O café arábica normalmente é padrão. Quando ele é arábica, ele vem com a informação que é 100% dessa espécie, ou seja, 100% arábica. Todos os outros que não aparecem com essa distinção tratam-se de blends e, com isso, tem café conilon na mistura. Bom, os apreciadores de café de todo mundo, um público que só cresce, é geralmente o público-alvo da variedade arábica. Já o café conilon é aquele utilizado nas misturas para passar o cafezinho em casa, como a gente está acostumado, e que tem maior uso, em especial aqui no Brasil. Porém, o uso do café arábica tem conquistado mais consumidores aqui no Brasil. Para a gente finalizar, são tantas as diferenças, né, Fabiano? Vale a gente sempre ressaltar que ambas as variedades têm uma importância significativa no mercado. Exatamente, a seu modo, as duas são bem saborosas.